Olá, tudo bem? Eu sou Maurício Stais, crítico do UOL, e hoje a gente veio aqui na Rede TV, na redação do jornalismo, conversar com uma figura mitológica do jornalismo e do telejornalismo brasileiro. Prazer estar recebendo você, ter vindo aqui te visitar e te receber aqui no programa, Boris. Prazer, Stasser, gostei do mitológico. Eu não sabia que eu era mitológico. Pô, você é uma figura lendária e a gente vai conversar sobre isso aqui no programa, que vai estar disponível também em podcast. Maior prazer. Calhou esse período de ser um período de grande transição do país e da própria televisão. Tecnologias novas surgiram, a internet cresceu muito. Eu acho que esses 3 anos, apesar da gente ter feito o jornalismo, que será sempre jornalismo, que tem sempre notícias, apesar de muitas pessoas dizerem que vamos fazer um jornalismo novo, não. A tentativa sempre é fazer um bom jornalismo, não um jornalismo novo, isso não existe. Nós estamos sendo enredados pelas novas tecnologias que estão na internet. Notícia é notícia, Stasser, vai continuar sendo notícia. Mas você tem uma televisão indo para a internet e você tem uma internet de voz vindo para a televisão. Você tem emissoras hoje que são emissoras de rádio e televisão. Elas começaram só mostrando o estúdio, agora elas têm uma programação. E nessa programação você tem reportagens. Os repórteres estão atuando, que eram repórteres de rádio, estão atuando em televisão. Eu acho que isso está se dando agora. No detalhe, eu não consigo fazer uma visão do que será isso no futuro, mas será diferente. Mas a notícia continua sendo notícia, exigindo qualidade e precisão. E até a hora que o âncora for substituído por um boneco, então, que já existe, né, o jornal basicamente terá essa apresentação. Agora, as pessoas fazem mudanças esquisitas, apresentar de pé, apresentar como se fosse como se fosse uma grande novidade, mas em 1950 a TV Tupi já fazia isso. Apresenta um casal, apresenta um sozinho, trabalha-se com desenho, com arte. Tudo isso já era conhecido e as pessoas dizem que vamos trabalhar com serviço. Aí tem um fato que eu não sei como vai se dar, que é uma possível integração com o telespectador. Mas eu acho que eu não vejo muita possibilidade. Participar mais? Participar, talvez até falar. É perigoso, porque você não sabe quem vai falar e o que vai falar. Mas eu vejo, como as técnicas estão se aprimorando, existe uma tendência. O que a gente vai fazer? Vai fazer uma enquete, isso já existe, uma enquete, uma pesquisa, vai fazer perguntas, é muito telespectador para pouco tempo de programa, mas existe, quer dizer, a tecnologia vai te propiciar isso e alguém vai aproveitar isso muito bem. Eu imaginei que ia ficar circunscrito àquilo. A minha visão era tão estúpida, tão besta, que eu me assustei no primeiro dia que eu fui reconhecido na rua. Foi uma senhora numa feira livre perto de casa, que disse: "Nossa, eu te conheço da televisão". E aí as coisas foram tão surpreendentes sob esse aspecto da exibição, né? Eu era um nome sem rosto na Folha. O meu nome aparecia na primeira página e de repente eu comecei a ser um nome com rosto. E aí eu comecei a ter problemas. Por exemplo, falei: eu estou ficando com depressão, porque eu gostava de ir num boteco tomar um café, conversar, e eu comecei a restringir tudo isso.
procurei um psiquiatra amigo meu, falou, olha, eu estou sentindo isso, eu vejo que outras pessoas que trabalham na televisão, o meu grande símbolo disso era a Hebe, a Hebe curtia, ela exuberava, e eu me encolhia, eu falei, não, mas é assim mesmo, é normal, porque o ser humano não está sujeito a essa posição de animal de zoológico. Tem um fato, nesses 3 anos e um pouco antes, uma mudança, porque as pessoas me viam e vinham com um papel e uma caneta para eu dar um autógrafo. Acabou o autógrafo. Agora as pessoas vêm com um telefone, tirar um selfie. Quero tirar um selfie com o senhor. É mais fácil? Mesma coisa, mesma coisa. Você atende e eu brinco, eu já tenho, às vezes, eu tenho uma piada já enlatada. Se eu soubesse que você ia tirar um selfie comigo, eu tomava banho antes, teria passado um perfume e tal. Eu brinco com as pessoas, às vezes o meu repertório não é muito grande. Agora temos uma nova emissora que está prestes a entrar, que é a CNN. O que você está achando? Não, as figuras que estão sendo contratadas são muito boas. Eu acho que é um primeiro time. Tomara que dê certo, porque primeiro abre mais uma opção de noticiário e de opinião. E depois abre mais no mercado de trabalho, que já é uma coisa corporativa. Mas é bom. Né? Mas eu acho boa essa presença. As emissoras de televisão, todas, quando eu falo todas, eu incluo a Globo, vivem a crise. Não é só a economia e as emissoras estão nadando em ouro. As emissoras estão atravessando dificuldades gigantescas porque a publicidade caiu. E que está ligado a uma situação do país, né? É uma situação do país. Eu e nunca do mercado. Vi. Eu nunca vi. Quer dizer, a situação é uma... Você vê que as emissoras estão abrindo mão de valores. Tivemos a ESPN, a própria Globo. Todos estão procurando conter, enxugar suas despesas. Isso é doloroso. Isso é preocupante também para o jornalismo. É preocupante, porque o jornalismo é um pedaço da televisão. Menos na Globo News, da Record News e nessa futura CNN, nós somos um pedaço da televisão. Eles têm compromisso só com o jornalismo. Nós somos um pedaço da crise. Eles são inteiros da crise, mas nós somos um pedaço da crise e certamente somos um pedaço da solução, que é a contenção de despesas. E ela já existe. A gente pensa 2 vezes antes de gastar. De fazer gasto, né? Existe uma tese que era esposada pelo Guilherme Stoliar, que dirige as empresas do Silvio Santos, é sobrinho do Silvio Santos, e ele escreveu um artigo na Folha sobre isso. Não sei se você viu. Sobre o seguinte, artigo dele. Isso atinge muito mais a Globo. Porque uma emissora menor, como a Gazeta, acaba com um programa fantástico, mas substitui por um filme e o telespectador sente menos. A Globo, por exemplo, já tem um compromisso muito grande com a qualidade. A Globo não pode colocar uma novela mexicana às 7 horas. E as outras emissoras vão sentir menos. Eu acho que ele diz, inclusive, que a Globo não saberia fazer uma novela mexicana também, né? Ela não tem essa expertise em uma programação tão popular quanto... Não, para fazer uma novela mexicana, você não precisa de esforço, você compra a novela. Então, mas ela não poderia fazer isso. Ela assumiu um compromisso com ela mesma, com o telespectador, com o anunciante, de ter um determinado nível. Isso, exatamente. Então a Gazeta acabou com o programa do Rony Von, todo mundo lamentou, entrou um outro programa lá, não tem nenhuma catástrofe mundial.
Mas existem momentos que você vai emitir opinião que eu sei que são graves para o país e que têm repercussão. Então, é assim, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho meus 5 minutos que eu penso, pelo menos 5 minutos do dia eu penso e digo, bom, eu vou dizer assim, assim, eu vou trocar essa palavra, não, aqui é ofensivo. Quer dizer, o país, numa situação que nós vivemos, onde o presidente da República é um homem impulsivo e às vezes atira antes de pensar, se você quiser fazer um jornalismo sério, você tem que pensar muito. O pensamento, o pano de fundo é o teu telespectador. Então você transmite a mensagem com a precisão necessária, com o cuidado necessário, sem ofender o objeto, que eu, nesse caso, estou dizendo o presidente da República e tal. É muito fácil chegar no microfone e dizer fulano, cafajeste, ladrão. Não, eu não trabalho assim. Eu procuro melindrar o fato, não a pessoa. Tem dado certo. As reclamações ao longo da minha carreira têm sido muito poucas. Nem o Franz, nem o Marcelo, ninguém na Rede TV pediu que eu seguisse o que o Marcelo pensa. Aliás, eu discordo de muita coisa do que ele pensa. Mas eu não preciso sair na televisão dele respondendo aos twitters dele. Ele tem um pensamento e não obriga ninguém aqui dentro a ter os mesmos pensamentos. Mas ele nunca impôs. Nunca, nunca. Nem obrigou a ler o Twitter dele. Eu demorei para começar a ler o Twitter dele. Mas ele tem a opinião dele, eu tenho a minha, você tem a sua, mas ele não impôs esse ritmo aqui dentro. Eu não ligo para o Franz e pergunto, Franz, posso blá, 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 blá? Nada. Você sabe que você pode. Eu sei que eu posso, com os cuidados que ele sabe que eu tomo. Ele nunca me telefonou, me disse, olha, faça isso. Nós tivemos uma entrevista com o Flávio Bolsonaro, e eu fui criticado por alguns órgãos, até pela Globo News. Ele não abriu a boca. Ele só me lembrou de uma pergunta que eu tinha esquecido de fazer, que era uma pergunta sobre a saúde. Era uma coisa que, acho que era sobre saúde, era uma coisa mais simples. Mas eu fiz a entrevista que eu quis. Quando eu fui entrevistar o Bolsonaro no hospital, eu fiz a entrevista que eu quis. Eu senti que quanto mais eu perguntasse, melhor para ele. Não que eu concorde com o que ele falou, mas eu fui ao extremo. Eu fui ao extremo da ética e da educação. Eu não estava lá para boxear com ele, eu estava lá para perguntar. Eu acho que abre um caminho, não para o âncora que comenta, mas para o comentário. A Globo, que não tinha comentaristas, começou a colocar todos os comentaristas. À noite. Provavelmente ela decidiu que aquele âncora que lá estava não era a melhor figura para comentar. Mas ela colocou um comentarista. Abriu em todas as emissoras para o comentário. Algumas depois se arrependeram, mas abriu para o comentário. Quer dizer, o que eu deixei, a figura é a figura. O Boechat, por exemplo, comentava. Eu acho o Boechat. E com muito cuidado, porque também. No rádio ele ia em frente. Ele achava que o poder não ouvia rádio de manhã. Você acha que é por isso que ele enganado. E aí de manhã soltava a franga, à noite, opa! Era mais contido. Mas, aliás, o Boechat é uma figura que faz falta. Muita falta. Convivi com ele. Não é porque morreu, não. Os canalhas também morrem, mas não era o caso dele. Ele é uma figura
estava um pouco demais, estava um pouco mais avançado no tempo. Se tiver reencarnação, ele vai voltar daqui a 50 anos, aí vai ser o tempo dele. Uma figura maravilhosa. O que fatura a audiência do Jornal Nacional, segundo me dizem os entendidos, é ligado à realidade de que ele está entre duas novelas de grande audiência. Isso é tido como postulado das emissoras de televisão. E o Jornal Nacional é um jornal bem feito. Quer dizer, eles te colocam um parâmetro, um tipo de jornalismo que você gosta ou não gosta, mas ele é muito bem feito. Tem lá as discussões das posições políticas e tal, mas isso você vai encontrar em praticamente todos os lugares. Não é feito por anjos nem por santos, é muito bem. Nenhum telejornal é feito por anjos e santos. Quase anjo, sim, mas eu não vou dizer. Não, ninguém vai. Quer dizer, é feito por seres humanos falíveis, com chefes falíveis e tal. Mas eu vejo, eu acho, e vejo, o Jornal Nacional atravessou um período fantástico. Eu acho, e existe também um preconceito pesado contra o Jornal Nacional. Porque o Jornal Nacional, se adaptando às circunstâncias, durante muitos anos apoiou o regime militar. Aliás, o Globo apoiou, a Globo, a Folha, o Estadão, não teve ninguém que combateu. E mesmo quem combateu, não combateu por combater, mas combateu por instalar a sua própria ditadura. Isso é uma outra história. Mas eu olho o Jornal Nacional com bons olhos. E é o seguinte, onde é que você, no Brasil, percebe, e as pessoas vão dizer que isso está errado, percebe que o Jornal Nacional tem qualidade e influencia? Os outros telejornais estão marcados pela influência do Jornal Nacional. Você acha? Quando você conversa com o editor, ele falou, mas a Globo, ainda o Jornal Nacional. Isso essa presença, em primeiro lugar, sobre qualidade do Jornal Nacional e sobre influência, caiu muito porque o espectro se abriu muito. Eu acho que eu contribuí para isso, mas ainda é o grande jornal da televisão brasileira. Eu tive liberdade total. E o Silvio não era tão presente fisicamente. Então, a minha relação era com o Guilherme Stoliar. Eu não sei até que ponto que o Guilherme conversava comigo tinha a presença do Silvio, ou o Luciano Calegari, mas ele era uma figura chegava em você, eu fui incentivado o charme e mordemos os calcanhares do Jornal Nacional, e o que propiciou isso foi aquela liberdade, mesmo que ele permitiu. Foi ao ponto, está sendo uma coisa que eu acho que não contei, porque o Silvio foi candidato à presidência da República. Lógico. E eu me senti, nossa, é o dono da televisão, como é que eu vou fazer? Você estava lá há pouco tempo, né? Pois é, conhecia mal, eu fui ao Guilherme. Olha, Guilherme, o Silvio é candidato, eu estou atrapalhado. Ele disse, faz o que você quiser, você não tem liberdade, faz o que você quiser. Eu critiquei a candidatura dele na emissora dele. E ele, que não é bobo, faturou isso se mostrando democrata, porque ele permitia que o empregado dele criticasse ele na própria televisão. Ele comentou isso na campanha, nas entrevistas. Eu não sei se ele comentou, mas que aconteceu, aconteceu. Quer dizer, as outras pessoas que estavam lá dele exploraram. E eu fiquei muito à vontade. Quando eu fui sair do SBT, nós conversamos 2 vezes por 12 horas seguidas, tomando café e comendo sanduíche. Ele não queria que eu saísse, pelo menos dizia isso. Os conceitos de telejornalismo do Silvio não são os meus conceitos
E não são os conceitos da maioria dos jornalistas. Ele associa, ele quer audiência e associa a show. Ele não diz eu associo a show, mas associa a show. Então, colocar um menino que lê teleprompter e dança no final do telejornal é normal para ele. É a visão dele, a visão do show. Ele tem uma outra visão que é do respeito, na minha opinião, demasiado à autoridade. É que os tempos mudaram, o Silvio mudou. Mas esse respeito à autoridade, ele continua enfatizando isso. Mas eu fazia o que eu queria sem problema nenhum. Mas ele acha que... Ele tem uma frase que eu não gosto, mas é uma frase forte, ele diz assim, esse negócio de jornalismo investigativo, isso é uma bobagem, quem investiga é a polícia. Numa conversa com o Luciano Calegari, que é um especialista, foi diretor artístico da... O que era isso? Ele falou, olha, mulher tem que ser bonita, tem que ter alguma beleza. Homem, nem tanto. E quanto mais velho, ele ganha mais credibilidade com a idade, o que não acontece com a mulher. Pelo menos é essa visão. A percepção. Mas eu tenho visto, na televisão europeia não. Pois é. Tem umas velhinhas lá, uns velhinhos e tal, acho ótimo isso. A televisão americana começou... Mas também na televisão americana tem isso, né? Tem mais homens mais velhos do que mulheres. Né? Mas já tem mulheres mais idosas. E eu me lembro que quando eu comecei, a questão física era tão forte que havia uma restrição a quem usava óculos. As pessoas não lembram disso. Você usa óculos e tal. Tinha isso, tem essa coisa... acho que a televisão abandonou um pouco essa coisa estética. Respeita. E existia em algumas chefias uma recomendação expressa de você, quando a gente faz o que chamam, o jargão é fala povo, quando você vai ouvir alguém, de não colocar gente feia, desdentada, só gente chamada gente bonita. Acabou. Eu tirei uma lição, que era um conceito que eu já tinha, que você tem que tomar cuidado no estúdio. O que aconteceu foi num momento onde era tecnicamente impossível vazar. O estúdio, quando entra a publicidade, o estúdio é desligado. E aí houve um problema de computador e vazou num outro microfone. Para mim, o que eu falei era uma brincadeira, e era mesmo tanto que as pessoas que estavam em volta deram risada. Mas aí eu tomo muito mais cuidado com o que eu falo. Eu tirei essa lição, e essa é uma lição que nem todo mundo ouviu. Já houve outros acidentes. Exatamente. E qualquer coisa que você fizer supostamente errado e tal, vai ser explorado por quem não gosta de você. Então, você quer dizer, você diz que foi uma brincadeira, não é o que você pensasse exatamente aquilo. Claro que não. Eu brinco, eu vou morrer apresentando o telejornal, onde eu vou dizer boa noite, vou cair em cima da mesa morto. Eu não aguento ficar sem trabalhar. O meu lazer está linkado com o trabalho. Eu sou uma pessoa que não aguenta ficar sem trabalhar, mesmo nas férias eu fico agitado. Não porque eu sou viciado em trabalho, porque eu gosto do que eu faço. Eu não venho para cá chateado, dizendo, puta, mais um dia. Não, eu capricho, eu gosto, eu bordo o telejornal, eu faço uma rendado, um trabalho que eu gosto e que me dá prazer. Então... Isso é visível. Então, mas agora eu acho que vai acontecer assim. Boa noite, até amanhã. Bumba! Fim. Vai ser assim. Qual?